para o último. Pode passar. Pode ir. Então, vamos lá, né? Dito isso, né, eu penso que para discutir a violência, né, a gente não pode deixar de considerar que os meios de comunicação contribuíram para que nas últimas décadas houvesse uma contribuição, né, de investimentos em pesquisas e estudos que tivessem a violência como objeto de investigação científica. Só que, por outro lado, a gente também não pode deixar de considerar o quanto que a mídia, né, massivamente, ela vem apresentando a violência aí de forma sensacionalista, né, vem apresentando de forma descontextualizada. Então, a mídia transmite a violência como um fenômeno aí, tanto isolado, unicausal, e ela não traz essa magnitude dos impactos da violência estrutural e institucional para a sociabilidade humana. O que eu coloquei é que quanto que o sistema midiático ele vem transmitindo a violência contextualizada, né, não trazendo essa magnitude dessa violência estrutural e institucional para a sociabilidade humana. Né? Então, a gente sabe que, no sentido genérico e amplo, a violência ela sempre esteve presente, né, na humanidade desde os seus primórdios, estando presente nos diversos momentos que balizam o processo civilizatório. Só que essa presença histórica da violência não significa aqui dizer que ela seja natural ou inerente à natureza humana. Então, a gente tem defendido que a violência é uma construção social, cultural. Então, não existe indivíduos biologicamente, né, violentos. O que existe são fatores que contribuem para que situações de violência se materialize, né, no cotidiano das relações sociais. Aí eu vou citar exemplos, né? Você vê que os próprios valores de uma sociedade pode contribuir para o cometimento de violência, né? A predominância de uma cultura que alimenta práticas cotidianas violentas contra as mulheres, crianças, negros, indígenas, gays, lésbicas. Então, essa produção desse modo de pensar e agir, que estão aí cravados nessa dominação e opressão, que vai contribuindo para construir essas subjetividades brutalizadas, né, reprodutoras de uma ideologia que vai levando o estranhamento em relação ao outro, a banalização da vida humana, essa repetição mecânica de comportamentos e atitudes, do pragmatismo, dessa não reflexão crítica, né, desse pré-julgamento, do senso comum. Eu lembro da fala do Ottaviani, quando ele analisa a violência na sociedade contemporânea, ele associa a violência como algo que está aí intrinsecamente relacionada à destruição do outro, daquilo que é estranho, daquilo que é diferente. E a gente entende que esse ethos conservador presente nessa sociedade, né, e que busca garantir a ordem social, as bases para a reprodução desse modo, né, de produção capitalista, ao mesmo tempo e no mesmo processo, também reproduz nessa, né, pseudo-concreticidade do cotidiano, essa reificação de valores moralistas, de padronização de comportamentos, muitas vezes com uma produção de estigmas, né, de estereótipos que vão permitindo uma gama extensa de preconceitos e discriminações que são proferidas a indivíduos que não conseguem aí se encaixar, né, ou entrar no perfil daquilo que ele chama de ideal da perfectibilidade humana. Então, o que eu quero dizer é que a violência a gente não defende como algo que seja inerente à natureza humana, e a violência também não é algo que é originária desse modo de produção capitalista, né? Mas ela encontra nesse sistema, na sociabilidade burguesa, um terreno fértil para sua proliferação, para sua reprodução e produção de novas expressões, pois é na sociabilidade burguesa que está aí estruturada em valores, em modos, né, que permitem relações de opressão, de dominação e de exploração.
Eu trago aqui o conceito, quando a gente fala de violência, o conceito da Minayo, né, que trata a violência como uma ação de um ser humano contra o outro, provocada pelo abuso da força e do poder, ou a omissão de socorro quando o outro pede ou precisa dele. Então, quando a gente fala da violência contra a criança e adolescente, a gente sabe que ela pode ser de natureza física, psicológica, sexual, a negligência e o abandono, né? E a violência, ela nunca vem de forma isolada, uma violência vem sempre seguida de outras violências. Só que estudos, né, o próprio órgão de controle e de vigilância vem apontando que a violência contra a criança, as mais comuns, né, vem se expressando, né, são aquelas que estão mais vinculadas a essas relações familiares e domésticas. Pode passar? Então, a gente tem defendido aí a violência contra a criança e adolescente como um problema de saúde pública, né, devido ao seu caráter endêmico, que pode muitas vezes provocar a morte, interfere na qualidade de vida, pode levar à morte, lesões, agravos mentais e psicológicos, o que vai muitas vezes exigir a organização dos serviços, né, exigindo a necessidade de uma atuação multiprofissional, interdisciplinar e uma relação intersetorial. Eu trago alguns marcos legais, né, que já vinham apontando para essa necessidade de associar o fenômeno da violência como um problema de saúde pública, né? E aí a primeira legislação que eu trago é de 2001, com as diretrizes da Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por Acidentes e Violências, que já apontava a necessidade de associar, né, esse problema da violência, seja contra a criança, adolescente, contra a pessoa, né, como um problema de saúde pública. Em 2013, né, aí lembrando dessa legislação que foi um marco na política de saúde, que exigia esse atendimento obrigatório e integral às vítimas de violência sexual nos hospitais federais, né? Lembrando que antes dela, o Ministério da Saúde, né, já tinha publicizado um documento, né, que é essa linha de cuidado para atenção integral à saúde de crianças e adolescentes e suas famílias em situação de violências, orientando aí os gestores e os profissionais de saúde, né, com um protocolo de atendimento para todos os tipos de violência aí nos serviços públicos de saúde, que foi um documento construído em 2010. E nós temos o mais recente, que é o protocolo, né, de atendimento às vítimas de violência nos hospitais federais no Rio de Janeiro. Foi uma construção, né, com todos os profissionais aí dos hospitais e institutos federais, inclusive essa que vos fala, também participou na construção desse protocolo de atendimento às vítimas, que o foco não era apenas a criança e o adolescente, mas ampliando aí essa temática, né, da abordagem, de como os serviços deveriam se organizar para atender todas as vítimas de violência nos hospitais públicos federais, que foi uma exigência aí do Ministério Público. Inclusive, eu tenho esse documento, para quem tem interesse, eu também posso disponibilizá-lo, né? Pode passar. Bom, quando a gente discute a violência, a gente também precisa levar em consideração, né, os dados que são aí divulgados, que permitem uma visibilidade desse fenômeno, como o relatório anual sobre as violações de direitos humanos, que foi divulgado aí, né, em 2019, que já apontava para esse número expressivo, né, de denúncias de violação contra a criança e adolescente, né, de 159 mil registros, 86.837 eram relacionados a crianças e adolescentes no país no ano de 2019. Então, veja aí que foi um aumento considerável, né, de quase 14% em relação ao ano anterior. E aí eu aponto aqui que, dentre as violações, né, de direitos contra a criança, que aparece aí no topo é a negligência, e depois a gente pode problematizar sobre esse dado, né? A negligência aparece no topo, depois vem em seguida de violência psicológica, a física e a sexual.
Em relação ao canal Disque 100, também no mesmo ano, né, entre o período de março e junho, né, foram registrados, pode volta para mim, por favor, foram registrados aí 29.965 casos de violação, né, e a negligência também aparece no topo, e aí é interessante notar que todas as violações de direitos contra a criança e adolescente, 70% aparece sempre as relações familiares e domésticas, não? Então, 70% dessas violências são cometidas ainda na casa da vítima, então é muito ligada à relação familiar e doméstica. E aí, sobre a questão da negligência, que sempre aparece no topo, né, da violência que é mais denunciada, o que salta aos nossos olhos esse dado aí de 56%, né, em relação à negligência, a mãe aparece como a principal agressora. E aí eu gostaria de problematizar esse dado, se a gente considera numa sociedade sexista, né, que atribui à mulher responsabilidade exclusiva desse cuidado, quando o cuidado não é ofertado da maneira que se espera, é justamente essa mulher que também ela é penalizada pela segunda vez, né, porque ela é atribuída como a principal agressora, né. No ano de 2020, ressaltando aí que as denúncias de violência contra crianças e adolescentes caíram para 12%, o que revela uma subnotificação dessa denúncia, e eu acho que isso é um efeito colateral, sim, da pandemia, por conta do isolamento social, né, lembrando que o período da pandemia, em 2020, nós tivemos aí as reorganizações, né, dos serviços públicos de saúde, alguns ambulatórios fecharam, a suspensão de aulas nas escolas, então isso, claro, que teve um reflexo, né, nessa queda das notificações, dessas denúncias envolvendo criança e adolescente. Pode passar, por favor. Então, o Ministério da Saúde, diante desses impactos aí provocados à saúde pela violência, desenvolveu sistemas nacionais de informações, né, que permitem, por meio das fichas de notificação compulsória, né, caracterizar e monitorar, né, o perfil da violência no escopo de tornar esses instrumentos de notificação como o SINAM um instrumento eficaz, né, na implementação de políticas públicas às vítimas de violência no território. Então, a gente sabe o quanto que a notificação permite uma visibilidade desse fenômeno, que é indispensável, né, para o planejamento de ações de prevenção e de enfrentamento da violência, buscando, né, a efetivação de políticas públicas nessa área. Então, a notificação de violência doméstica foi implantada no Sistema de Informações de Agravo de Notificação, o SINAM, pelo Ministério da Saúde em 2009, e deve ser realizada aí de forma compulsória, nos casos de suspeita e de constatação da violência. Então, eu preciso ressaltar que a ficha de notificação compulsória, a notificação da violência prevista nessa portaria de 2020, explicita aí que ela é obrigatória. Então, existe uma obrigação da instituição, dos profissionais, né, a notificação nos casos de violência sexual e tentativa de suicídio, é preciso notificar em 24 horas, com encaminhamento à Secretaria Municipal de Saúde. Em relação aos outros tipos de violência, a obrigatoriedade e o encaminhamento da notificação à Secretaria Municipal de Saúde é semanal, né? Então, eu ressalto isso porque a notificação é uma obrigação institucional, né? E sendo uma obrigação institucional, isso exige dos serviços, dos gestores, né, dos profissionais, essa obrigatoriedade, a responsabilidade pela notificação compulsória conforme previsto aí na legislação vigente. Quando a gente fala da notificação desses casos de suspeita e constatação de violência, a pergunta que se faz é: quem é o profissional responsável por notificar? Quem deve notificar, né? Então, eu respondo que a responsabilidade pela notificação, né, qualquer profissional da saúde pode notificar, né? Então, assim, a preferência é que o profissional que esteja atendendo, que identificou a suspeita ou até mesmo a constatação da violência, que ele faça essa notificação. Mas eu tenho defendido, e eu sei que eu vou jogar isso para o debate, né? Eu tenho defendido que o assistente social precisa participar, mesmo que ele não seja o primeiro profissional a identificar, mas ele precisa participar
do processo de notificação e de comunicação dessa violência. Porque uma coisa é a notificação e outra coisa é a comunicação. A notificação é o registro, né, feito nessa ficha de notificação, que é o registro epidemiológico. A comunicação é aquilo que a gente faz aos órgãos competentes. Pode ser a Delegacia da Mulher, o Ministério Público, o Poder Judiciário, no caso de criança e adolescente, a Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, o Conselho Tutelar, dentre outros órgãos protetivos que compõem o sistema de garantia de direitos. Isso é a comunicação. A notificação é uma outra história, né? E por que eu defendo que o assistente social precisa participar desse processo? Até pelos dados, né, que eu apresentei, principalmente no que tange aí aos casos que são identificados pela equipe de saúde, né, pelos profissionais, né, da saúde, como sendo de negligência familiar. Então, eu trago o dado do Sinan, né, que já vem mostrando aí as notificações que são feitas pelos profissionais da saúde. Então, tem um dado que foi divulgado pelo Ministério da Saúde, que desde 2011 a 2018, há uma elevação, né, de notificações em relação à negligência e o abandono. Então, veja que tanto pelo Disque 100, outros canais de denúncia, assim como a própria notificação pelos profissionais da saúde, a negligência ela aparece aí no topo. E aí eu pergunto, né, qual é a compreensão dos profissionais sobre a violência, sobre a negligência, né? Porque muitas vezes, aí eu partindo aqui da minha experiência profissional nessas duas instituições públicas de saúde, eu tenho percebido que muitas vezes não é claro o conceito de violência para os outros profissionais, né? E isso muitas vezes interfere na conduta desse profissional, na sua responsabilidade em relação à notificação, né? Eu percebo que muitas vezes a notificação compulsória tem sido encarada como um instrumento mais de denúncia do que um registro epidemiológico. Muitas vezes a comunicação por parte da equipe profissional, né, dos outros profissionais, a comunicação da violência, ou a suspeita da violência, principalmente no que diz respeito à negligência, a equipe às vezes encara muito mais, né, como uma comunicação no caráter de denúncia, do que como uma proposta protetiva, né? Muito mais, esses instrumentos são utilizados, né, como um instrumento que visa aí a culpabilização da família ou a própria criminalização da pobreza, do que no intuito mesmo de proteção. E aí eu falo isso porque a gente tem percebido, não só por meio da sociedade, mas muitos profissionais no cotidiano de trabalho que têm atitudes que estão alicerçadas, né, em valores conservadores e que muitas vezes tende a associar pobreza com a questão da negligência. Pode passar? E aí, quando eu falo desse trabalho da equipe, né, de saúde, eu costumo dizer que na assistência oncológica, né, como me coube aqui muito mais falar da minha experiência no INCA, então eu percebo que na assistência oncológica, né, cada vez mais eu me convenço de que pressupõe, além de uma atenção integral aos sujeitos, no escopo de compreendê-los em suas múltiplas necessidades, né, instâncias que regem e compõem as suas vidas, também pressupõe um trabalho que envolva competências, onde profissionais especializados envolvidos, com as suas diferentes formações e compreensões de mundo, possam se colocar com igualdade, né, sem que o saber de um se sobreponha ao saber do outro. Eu costumo dizer que a equipe é uma unidade que condensa a diversidade. E o diálogo ele precisa ser horizontal. Daí a importância das reuniões multiprofissionais, da participação nos rounds, a importância dos prontuários coletivos, dos estudos de caso, de momentos como esse, onde a gente tem a oportunidade de poder compartilhar experiências, né, e com a participação de outros profissionais de outras categorias, né, a importância dos atendimentos em conjunto, porque na saúde é muito importante que a equipe se coloque nessa capacidade de escuta, respeitando e considerando o arcabouço teórico e técnico do outro, porque o trabalho em equipe é um trabalho que se compartilha, mas não é um trabalho livre de tensões, né? E as tensões justamente aparecem quando, nesse trabalho, né, somos atravessados com diferentes abordagens, principalmente no âmbito da compreensão da violência, dos maus tratos, da negligência. E é importante que a equipe ela tenha
uma compreensão correta do que seja a violência, né, para que ela possa cumprir com o seu papel ético e legal. Só que muitas vezes a gente percebe, né, essas atitudes da equipe que tende muitas vezes a colocar a família como o centro do problema, né? E aí a gente não pode deixar de considerar que num contexto de pandemia, onde a gente teve cada vez mais o aprofundamento das desigualdades sociais, cujas tendências destrutivas aí se estendem por toda parte, né, através da expropriação, da violação das condições fundamentais de vida da classe trabalhadora, né, com o desmonte dos direitos historicamente conquistados. A gente teve nesse período, os dados oficiais vêm mostrando o aumento alarmante, né, de uma população brasileira que hoje já chega a mais de 50% que já estão na extrema pobreza. Esse dado ele é alarmante se a gente considerar que o Brasil é considerada a nona maior economia do mundo. Nós temos um potencial de arrecadação tributária que chega a ser a maior das Américas, né? A gente chega a ser comparado com os países ricos da OCDE, ou seja, as 34 economias mais desenvolvidas do mundo. Só que, em contrapartida, nós somos também o nono maior país desigual, né, no ranking global aí da desigualdade de renda pelo coeficiente de Gini. Por quê? Porque o nosso modelo econômico ele é um modelo econômico concentrador de renda e de riqueza, né? E quando a gente vai para o Rio de Janeiro, quando a gente compara o estado do Rio de Janeiro, que é considerada a segunda maior economia do país, né, mas tem uma desigualdade de renda que é muito elevada para o seu PIB. E a pobreza aqui, fluminense, como no resto do Brasil, a pobreza no Rio de Janeiro, ela tem cor, ela tem gênero, né? Então, dados divulgados recentemente vêm mostrando que a pobreza no estado do Rio de Janeiro, ela é feminina, ela é preta, ela é parda, né? Saiu agora uma pesquisa que evidencia que 56%, né, dos domicílios do Rio de Janeiro são chefiados por mulheres negras e que estão abaixo da linha de pobreza, considerada aí abaixo da linha de pobreza os parâmetros, né, estipulados pelo governo federal para acesso aos programas e benefícios de transferências de renda. Então, para a identificação da negligência, é necessário compreender essas diversas determinações que afetam a família, visto que muitas vezes essa também foi e continua sendo, né, vítima de uma negligência, mas uma negligência estrutural, porque cada vez mais na saúde a gente tem percebido, né, essa tendência da centralidade da família na responsabilidade da proteção social, de uma defesa de que o cuidado, a tarefa do cuidado, né, tem sido tratado como se fosse algo privado e individual que deve ser executado exclusivamente pela família, em especial pelas mulheres, né, e nós, profissionais de saúde, temos muitas vezes a tendência de romantizar esse cuidado, né? E não consideramos que muitas vezes o cuidado para aquela família, ele pode ser desafetuoso, impositivo, desagradável, pode gerar sofrimento, sobrecarga. E a gente sabe que para a mulher o trabalho é quase que obrigatório, né? Muitas mulheres até se culpam quando esse trabalho não é realizado de uma maneira esperada. Pode passar? Então, é importante, principalmente na identificação, né, da violência, que o assistente social ele se insira nesse debate que muitas vezes é atravessado por tensões com a equipe, para que haja essa leitura crítica da realidade socioeconômica dessas famílias, né? E eu sempre costumo dizer que o assistente social, muitas vezes, ele se coloca nessa relação de interlocutor, né, entre o paciente e a família e a equipe, muitas vezes trazendo para o restante da equipe, né, a realidade vivenciada pelaquela família, a sua história de vida, seus limites e possibilidades, a sua rede de suporte social, que é composta por familiares, comunidade e os bens e serviços, e ele traduz isso para o restante da equipe, o que possibilita com que os outros profissionais possam planejar as suas ações que estejam mais coerentes, né, com as necessidades e com essa diversidade sociocultural de cada família. Então, assim, a intervenção do assistente social é muito importante nesse processo, para que não haja essa criminalização da pobreza, né, para que reforce cada vez mais essa perspectiva de uma atuação interdisciplinar,
né? E trazendo isso, né, reforçando para a equipe a importância de que essa mesma equipe assuma esse papel, né, no âmbito da coordenação desse cuidado. Compreender também, porque quando a gente fala da família, né, e eu vejo, principalmente no tratamento oncológico, no decorrer do adoecimento, tanto a família, o paciente e a família vivenciam problemáticas, né? São problemas relacionados a reinternações frequentes, terapêuticas, né, agressivas, limitações na compreensão do diagnóstico, você tem alterações no cotidiano, com desajuste financeiro, a separação da própria criança devido às internações, dos outros membros da família, o que gera dor, angústia, sofrimento, o medo constante da morte. Por isso que o cuidado à família deve ser, na assistência oncológica, intenso, né? Ele precisa ser contínuo. Eu parto do pressuposto de que cuidar da família é parte importante para se cuidar do sofrimento do paciente. E a gente sabe que é na família que se dão os fatos básicos da vida, né? O nascimento, o desenvolvimento e a morte. Estudos sobre família vêm mostrando uma diversidade na sua organização, no que diz respeito à sua composição e as formas de sociabilidade que vigoram no seu interior. Mas o que essa equipe entende por família, né? A nossa defesa é que a família é uma instituição social que é formada por pessoas que estão ligadas por relações afetivas, né, de cuidado, independente dos laços consanguíneos ou da própria convivência domiciliar. Então, a gente precisa entender que, muitas vezes, aquela expectativa que a gente tem, né, de que a família proteja, que ela cuide, né, que seja o lugar do aprendizado dos afetos, da construção da identidade ou dos vínculos relacionais de pertencimento, são apenas expectativas, mas não são garantias, né? Pode passar, por favor? E aí, como eu não quero exaurir o tempo, né, que me foi concedido, eu quero concluir com um belíssimo poema do Carlos Drummond de Andrade, que eu gosto muito, né? Acho que diante de uma conjuntura tão adversa que nos desafia, né, a mantermos a chama da esperança acesa, o espírito de luta, né? Esse poema vem como uma luz que diz que não serei o poeta de um mundo caduco, também não cantarei o mundo futuro, estou preso à vida e olho meus companheiros. Estão taciturnos, mas nutrem grandes esperanças. Entre eles considero a enorme realidade, o presente é tão grande, não nos afastemos. Não nos afastemos muito. Vamos de mãos dadas. E muito obrigada. Me coloco aqui à disposição também para o debate, para que a gente possa dialogar mais.